Bom dia, perdão. Bom dia a todas, bom dia a todos os professores, profissionais, alunos. É com muito prazer que eu venho a essa mesa, primeiro começar com bom dia a todas, né? Porque não é só o sentido do posicionamento da palavra, mas uma homenagem às civilistas, esse grupo maravilhoso de doutrinadoras, de professoras, de estudiosas do direito, que não só enaltecem o papel da mulher no direito, como representam realmente uma potência intelectual. Gostaria até de deixar claro, né, que o que eu mais gostei desse evento, não só a perspectiva de ter uma maioria feminina, mas deixar claro que isso não é, no sentido da palavra, uma ação afirmativa. Porque uma ação afirmativa ela tem aquela ideia de que as minorias têm que ser colocadas numa posição para alcançar algo, né? E todas as professoras que aqui estão, elas já são o topo da doutrina de direito civil. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas a todas. Então, sem mais delongas, né, nós temos, pelo que me foi passado, 20 minutos, acho que um tempo suficiente, e nós vamos começar com a exposição da nossa professora Ana Carla Matos, que é doutora e mestre em Direito Civil pela UFPR, ela é vice-presidente do IBD Civil, ela também é diretora do IBDFAM, professora titular da UFPR, e vai ser um prazer aprender um pouco com ela, que vai nos transmitir os ensinamentos sobre a ressignificação da noção de sujeito de direito e a igualdade de gênero. Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer voltar ao Rio de Janeiro, uma vez mais, essa cidade que sempre embala os meus sonhos. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos e todas presentes, na figura dos organizadores, professor Daniel Bucar, querido amigo, professor Sérgio Negri, e a professora Joiciane Bezerra, aí, companheira de tantas jornadas acadêmicas, são pessoas da minha mais alta admiração. Agradecer à Procuradoria do município aqui em nos recepcionar, para hoje tratar, na minha intervenção, dessa questão da ressignificação da noção, fazer um balanço do direito civil brasileiro, destacando as prospecções possíveis, quais são as inovações possíveis nessa reflexão de um sujeito mais concreto. Afinal, já bastante exploradas as hermenêuticas do direito na legalidade constitucional, no sentido da releitura dogmática, à luz dos princípios, também explorados aqui, inclusive com aquela precisão que lhe é própria da professora Maria Cristina, né? Sempre querendo trazer de Tico com as precisões terminológicas adequadas, a partir da harmonização das fontes, normativas, funcionalização dos institutos, e aqui no nosso ordenamento o destaque na dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal de 88, uma Constituição construída pós uma exceção do nosso país, e nós estamos aqui homenageando a democracia que ela também incorpora. Com as mudanças, com os novos valores foram se apresentando, uma nova moldura foi se estabelecendo, questões doutrinárias, existenciais, legislativas, esse movimento dito de personalização, repersonalização do direito civil. Passado mais de 20 anos, tem uma proposta agora de atualização, debatida conforme a comissão de juristas. Esse texto codificado exige um especial esforço para o seu conhecimento como se apresenta. Pleno, dado de complexidade de hermenêutica, necessário tantas questões de pluralidade de fonte, de unidade, sempre desafiador e, portanto, sujeito a críticas, os trabalhos da chamada atualização de textos legislativos codificados. Mas deve o direito civil cumprir o seu verdadeiro papel,
regular as relações relevantes da pessoa humana, colocar o homem nesse centro das relações civilísticas. E, gravitando o direito civil em torno da pessoa, não há lugar mais para concepções excludentes de determinados sujeitos de tutela, atribuidora de um tratamento inferior dado a eles. Já não há mais espaço para as discriminações de gêneros. Observou-se, sim, a passagem do sujeito abstrato à pessoa concretamente considerada. O ordenamento jurídico, desde a Revolução Francesa, graças ao princípio da igualdade formal, pôde assegurar todo o tratamento indistinto no direito contemporâneo, com as diferenças que inferiorizam as pessoas, os vulneráveis, hipervulneráveis. Não vou aqui aprofundar esses conceitos tão bem desenvolvidos, entre outros, pela professora Heloísa Helena. Mas daí voltar-se à ordem jurídica para a investigação das singularidades da pessoa, que, em seu próprio contexto, é avocar e determinar a normativa mais condizente com as suas necessidades existenciais. A própria ideia de pessoa humana, muitas vezes tomada como pressuposto puramente das noções modernas de sujeito, indivíduo, um sujeito que possui em si um valor intrínseco, por ser humano, autônomo, como sujeito racional, por uma vontade livre, dá em si a sua própria lei, que, por sua vez, é universável. Ou seja, trata-se de uma racionalidade que se opera e se retroalimenta, colocando como mantenedora de certas assimetrias de gênero, raça e classe. Dito isso, propõe-se para refletir 5 possíveis avanços, inovações nessa temática aqui, na realidade brasileira, dessa relação direito civil, constitucionalismo contemporâneo e igualdade de gênero. Então, vou trazer algumas reflexões nessa tentativa, digamos, de inovar nessa temática. A primeira que eu trago é o chamado constitucionalismo feminista. Vem dialogando com uma noção de pessoa humana concretamente posta e com a superação do sujeito abstrato. Trata-se de uma teoria constitucional que oferece conceitos e instrumentos necessários a um direito que, referente à perspectiva de gênero, não permite a continuidade de desigualdades e injustiças historicamente existentes. Nesse sentido, assumir tal interpretação epistemológica suscita princípios de isonomia e inclusão, de modo a impulsionar uma dogmática constitucional comprometida com a igualdade de gênero e, por isso, fomentar o exercício de uma outra cidadania constitucional. Aqui está ali pequeno na linguagem visual ali para vocês, mas eu destaquei uma obra organizada por essas professoras, entre elas a Melina Fachin, que é da nossa universidade, a Estefânia Barbosa, que também é da nossa universidade, com 3 volumes. São desenvolvimento de vários artigos no sentido do chamado constitucionalismo feminista. Portanto, em sintonia e avançando aos propósitos de nossa linha metodológica do direito civil na legalidade constitucional. Urge ainda, ao nosso sentir, a aplicação do chamado duplo controle. Além da constitucionalidade, também um controle de convencionalidade. Portanto, o segundo das inovações, prospecções, que eu trago aqui para as nossas reflexões. Como sabemos, as disposições normativas constitucionais ganham cláusula de abertura no sistema protetivo de direitos humanos internacionais, ao dispor que os direitos garantidos em seu texto não excluem outros decorrentes do regime, em princípio, por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que seja parte, estabelecendo um critério de admissão dos tratados internacionais de direitos humanos no nosso sistema interno. Artigo 1º, 3º do texto constitucional de 88. Não é diferente se olharmos para o disposto no artigo 4º da Constituição de 88, ao estabelecer as diretrizes de atuação do Estado brasileiro nas relações internacionais, que exige, no inciso 2, prevalência dos direitos humanos, e, no inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Conforme construído nos precedentes da Corte Interamericana, o controle de convencionalidade trata de ferramenta que permite ao Estado garantir os direitos humanos no âmbito interno por meio da compatibilização do direito doméstico
compatibilização, não só acionar os tribunais internacionais. Normas e práticas com a Convenção Americana, tratados interamericanos, opiniões consultivas e jurisprudência da Corte Interamericana. Assim, nessa perspectiva, há 2 efeitos decorrentes do controle de convencionalidade: invalidação das normas domésticas contrárias aos tratados internacionais de direitos humanos, ou 2, aplicação de uma interpretação conforme os ditames convencionais. Portanto, como diria André Carvalho Ramos, ele elenca 4 parâmetros de uma decisão judicial na interpretação de precedentes de normas internacionais. Primeiro parâmetro: menção à existência de dispositivos internacionais, convencionais ou extraconvencionais vinculantes ao Brasil sobre o tema. 2. Menção à existência de caso internacional contra o Brasil sobre o objeto da lide e as consequências disso reconhecida pelo Tribunal Nacional. 3. Menção à existência de jurisprudência anterior sobre o objeto da lide de órgãos internacionais aptos a emitir decisões vinculantes ao Brasil. E 4. O peso dado aos dispositivos e à jurisprudência internacional. Sendo a hermenêutica sempre tão cara aos nossos estudos, recomendo fortemente que passamos a também adotar os parâmetros de controle de convencionalidade no sentido tanto de manutenção dos direitos fundamentais conquistados, quanto também avançarmos e evitar o retrocesso, né? O princípio da vedação do retrocesso, dado algumas experiências recentes de tensionamentos sérios que tivemos com o nosso Estado democrático. Com a promulgação do Decreto 4.663, de 2002, o Brasil se submeteu à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos e passou a figurar no polo passivo de demandas internacionais, devendo realizar o devido controle de convencionalidade. Nesse sentido está a recomendação que nós temos, 123 de 22, do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, floresce entre nós o chamado direito constitucional multinível, que seria o terceiro vetor de inovação que eu convido para a reflexão das nossos avanços de hermenêutica. O que seria o direito constitucional chamado de multinível? Ele propõe a superação do paradigma tradicional, no qual a Constituição se situa no topo do sistema jurídico, que poderia ser ilustrado pela figura pirâmide. Para outro, onde a Constituição não é colocada de lado, ela tem uma hierarquia incontestável, mas que divide o ápice da ordem jurídica com os tratados internacionais de direitos humanos, estrutura ilustrada pela figura trapézio. Assim, torna-se relevante e imprescindível a análise do controle de convencionalidade a partir da perspectiva de direitos humanos, sendo preciso compreender a necessidade do diálogo entre as jurisdições. Esta proposta permite a composição de parâmetros constitucionais e parâmetros convencionais, de forma a valorizar a interdisciplinariedade e ressignificar o fenômeno jurídico a partir de uma perspectiva que preza direitos humanos. E, nesse sentido, eu trouxe, ainda que pequeno, isso é culpa do Matheus, do estagiário, as obras da professora Flávia Pelvezan, pelo menos 2 delas, que trabalham com essas questões do chamado constitucionalismo multimídia. Multinível. E, seguindo nas minhas propostas, o 4º vetor, como não poderia deixar de ser, é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, o protocolo que foi elaborado por um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, cujo objetivo consiste em orientar a magistratura na análise dos casos concretos, de modo que se julgue sob as lentes de gênero, avançando na efetivação da igualdade e das políticas públicas. O documento é inspirado no mesmo protocolo adotado pelo México em 2020, que aborda importantes conceitos, prevê diversos deveres ao Poder Judiciário e apresenta guias para que se identifique o contexto de desigualdade estrutural. Em 2023, o Conselho Nacional de Justiça apresentou a Resolução 492, de 2023, que torna
obrigatória a adoção do protocolo. Eu sempre gosto de fazer essa ênfase no obrigatório, que nós temos no Paraná, tivemos recentemente um grande debate onde um desembargador, que nós temos aqui, vou trazer uns precedentes que se destacam na qualidade da adoção do protocolo, mas tivemos um outro que afirmava, inclusive com bastante violência institucional, que não aplicaria, que o protocolo é um modismo acadêmico e que não se trata de algo que ele colocava ali as suas notas de uma violência simbólica importante. Esse desembargador foi afastado das suas funções em razão disso e em razão de outras violências, inclusive a sua mãe e a sua irmã, e era um julgador de direito de família e sucessões, né? Então, nós temos também essas lutas que, a um só tempo, são teóricas, hermenêuticas e também políticas, no sentido de se colocar um patamar de efetivação a um importante documento que se tornou obrigatório o seu cumprimento. E a hermenêutica constitucional, portanto, ao compreender que o processo da Constituição não é mera interpretação, mas é a concretização. Vincula o entendimento do texto a elementos do caso concreto a ser analisado. É, pois, no pluralismo constitucional que reconhece na dinâmica e na complexidade social uma fonte permanente de produção do direito e que não pode ser desconhecida pelo jurista. Então, eu trago aqui para vocês 2 julgados, esses positivos, de um outro desembargador. Aqui se trata de direito das famílias, mas que faz todo o diálogo com o direito internacional num critério de controle de convencionalidade. A ementa é enorme, eu trouxe ela bem resumida. Aqui não se trata de aprofundar os temas de direito de família, mas o que eu queria trazer destaque para vocês, que tanto fundamenta no texto constitucional, quanto nas convenções de direitos internacionais, dá recomendação e traz precedentes, quer do Supremo, quer da Corte Interamericana. Então, fazendo efetivamente um diálogo entre as fontes, nesse viés do que eu aqui tratava, né? Então, há tanto controle de convencionalidade, constituição multinível, adoção do protocolo com perspectiva de gênero, para fundamentar, neste caso concreto, uma revisional de alimentos. Temos também uma outra, se eu consigo... Aqui sumiu o meu retorno. Aqui é a segunda. Já é a segunda, não é? Não, é a primeira. Aqui é a segunda. Uma outra, que é direito das famílias, direitos constitucionais, direitos humanos. O assunto que aqui era de criança e adolescente, faz a interpretação de artigos da nossa Constituição, recomendações, protocolo, exegese de artigo 1º do inciso 3º, a própria Convenção Interamericana, o Pacto sobre Direitos Civis, o Pacto, ou seja, num verdadeiro diálogo entre as fontes. Porque também não vale só citar para embelezamento, não é? Se trata de citações que, na concretização daquela realidade, vai buscar nessas múltiplas fontes uma construção mais voltada a esse personalismo daquele sujeito concreto e, talvez, a determinadas questões hipervulneráveis. Trata-se de um pensamento, portanto, tópico sistemático, que parte da realidade concreta, porém não descura da unidade valorativa do ordenamento jurídico, que deve ser poroso e plural. Então, sugerimos, assim, o desenvolvimento de estudos no direito civil que não se resumam a essas questões puramente existenciais, porque mesmo aquelas patrimoniais, sem sombra de dúvidas, poderão ser muito bem melhor valoradas se também acionados esses mecanismos que aqui eu tento mencionar para vocês no nosso curto, e já me avisaram, curtíssimo período de tempo. Os 5 vetores de inovação que eu proponho, prospectivo, seria a chamada interseccionalidade. O protocolo faz referência à interseccionalidade. Versa sobre a importância de se atentar, no momento do julgamento,
que significa estar atento aos distintos marcadores sociais da pessoa humana como parte de um processo. Ao proceder nesse sentido, cria uma situação que, mediante a compreensão das diferentes vivências experienciadas por cada um, atenta às medidas necessárias que não perpetuem desigualdades existentes e o julgamento ocorra de forma realmente igualitária. Nesse sentido, também destaco o recentíssimo protocolo de julgamento com perspectiva racial, impulsionado pelas discussões contemporâneas de enfrentamento ao racismo e promoção da equidade racial. Trata-se da materialização de uma luta histórica que passa a determinar o sentido e a interpretação do ordenamento jurídico brasileiro de forma a torná-lo plural e receptício às distintas realidades. Portanto, direcionar e orientar a orientação jurisprudencial a partir de uma perspectiva racial é imprescindível para que se ampliem os horizontes interpretativos de um direito que, aplicado em um país como esse nosso, clama por uma outra compreensão do que todos os dados nacionais nos mostram, das hipervulnerabilidades por portar um corpo sobre o qual se identifica alguns preconceitos e que nos exclui de uma realidade de uma igualdade. Como sabemos, nenhuma regra é produto exclusivo do legislador, mas sim daquele que densifica no caso concreto. Determinar o sentido não se resume à sua exegese literal. Daí seguirmos com essas reflexões de nossa metodologia do direito civil na legalidade constitucional dentro da realidade brasileira, com os diálogos aqui propostos, no sentido de avançarmos na ressignificação da noção de sujeito de direito e a igualdade de gênero e não nos atermos exclusivamente a propostas legislativas que, obviamente, são de grande relevância. Portanto, de tudo aqui exposto, resulta que o direito civil brasileiro atual integra um sistema especialmente complexo, em constante interação com a mutabilidade social, tendo como ápice a Constituição e as convenções que valoram e concretizam o direito civil e a sua interlocução com a legislação especial, além da aplicação direta dos princípios para a realidade demandante. O direito na legalidade constitucional deve continuar suas conquistas de modo prospectivo, segundo os vetores já lançados, para seguir na ressignificação da noção do sujeito de direito, esse pessoa humana concretizada, e acredito que esses 5 vetores podem ajudar nossa escola nacional a seguir concretizando aquilo que idealizamos. Agradeço a atenção dispensada. Parabéns, professora Ana Carla, não só pelo conteúdo, que descritivamente já seria maravilhoso, mas também propositivo, né? Verdadeira síntese de um artigo científico aqui que ela acabou por nos brindar, e pelo preciso controle do tempo, incrível, né? Os 20 minutos em ponto. Professora, sem querer alongar muito, eu tenho uma experiência para compartilhar. Em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ele julgou um caso que acolheu um parecer no qual eu trabalhei, em que era um caso extremamente difícil, também de direito de família, que envolvia guarda compartilhada entre pai e mãe, que residia na Alemanha, a mãe alemã, e o pai brasileiro. Para sintetizar, o caso era o que o próprio julgador decidiu como caso extremamente difícil, dos mais complexos que ele já trabalhou, porque, ao final das contas, pelas provas dos autos, ambos eram extremamente capazes de ser o pai ou a mãe, não só guardião, como ter a residência base consigo, né, a custódia direta. Então, o problema não era definir a guarda compartilhada, era saber com quem o filho iria residir a maior parte do tempo. E ele concluiu que os dois tinham amplas condições, na ponderação do caso concreto, o fator decisivo foi o fato da mãe, naquele momento, como mulher, ser algo que, para a criança, era algo que faria diferença, né? A criança tinha 1 ano e 5 meses, e uma criança de 1 ano e 5 meses, ela tem uma relação com a mãe e ela tem uma relação com o pai.
E é claro que, no caso concreto, é possível que a guarda, a custódia fique com o pai, é claro que isso é possível. Mas, naquele caso, diante das dificuldades, o fato preponderante foi o fato dela ser mulher. Então, como um elemento de factualidade, de caso concreto, disciplina do caso concreto, como bem nos ensinou a professora Maria Cristina, foi esse o critério decisivo. E eu tenho esse julgamento como um leading case importante. E queria parabenizar mais uma vez. Muito obrigado. E já passando a palavra para a professora Fernanda Nunes Barbosa, que vai nos brindar. Primeiro, vamos qualificar a professora Fernanda Nunes, né? Ela é doutora pela UERJ, ela é mestre pela URGS, né? A Universidade do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande do Sul. Ela tem pós-graduação, mestrado e doutorado, professora, né, da graduação, do mestrado e doutorado da PUC do Rio Grande do Sul, representante do Brasilcom, junto ao Conselho Estadual de Defesa do Consumidor do Estado do Rio Grande do Sul. Ela vai nos brindar com o tema da responsabilidade civil e segurança jurídica no anteprojeto de reforma do Código Civil. Bom dia a todos e todas, então. Muito obrigada, professor Antônio, por essa apresentação. Eu gostaria de começar agradecendo também ao convite do professor Dr. Daniel Bucar e também agradecer a toda a comissão organizadora, né, professor Sérgio e a minha querida civilista, presidente do nosso instituto, professora Joiciane Bezerra de Menezes. Cumprimento também as demais integrantes da banca, a professora Ana Carla, e a mestra de todos nós, eu acredito, aqui, professora Heloísa Helena Barbosa, com quem eu tenho a imensa honra de compartilhar essa mesa. Então, professora, receba meu abraço. E também de ter, claro, né, na plateia, no auditório, a professora Maria Cristina Detico. Eu vou falar, então, sobre um tema um pouquinho tenso, eu diria, não sei se eu posso usar essa palavra. Me perdoem que eu não preparei uma apresentação, até porque eu achei que ela ficou um pouco difícil de eu colocar assim, em PowerPoint. Então, eu vou tentar falar em 20 minutos, deixa eu iniciar aqui, em 20 minutos, sobre o anteprojeto de reforma no aspecto da responsabilidade civil, que é um tema que também já vem sendo bastante tratado, bastante abordado, bastante analisado por sensacionais professores, doutrinadores. E aí eu gostaria só de indicar aqui algumas, até para quem eventualmente também quiser, os mais jovens, inclusive, assistir podcast, o podcast da ASP, que é o ASP Talk, com a professora Gisela Sampaio, que também vai estar aqui, acho que na parte da tarde ou amanhã, e o professor Rafael Petef, está absolutamente imperdível. Então, eles fazem uma análise sensacional e eu indico fortemente. A professora Judite Martins Costa também tem dado palestras do Brasil afora sobre o tema, enfim, e outros professores. O professor Rafael Branco Xavier, da mesma maneira. Então, eu vou tentar aqui, na verdade, até preparei aqui um escrito para não passar muito do tempo, apontar alguns aspectos que eu, na verdade, não vi ainda apontados, para evitar, inclusive, a repetição. Mas eu começo dizendo, e aí eu vou aproveitar o quanto examinou o professor Rafael Branco, numa palestra recentemente, que ele disse que ele contou 100 alterações no título da responsabilidade civil, que vai dos artigos 927 a 954, sendo que em todos os dispositivos da responsabilidade civil havia alguma coisa sendo alterada. Ao todo, seriam 11 novos artigos e 4 revogados. Então, é claro que os números não são suficientes para a gente falar, mas acho que alguma indicação eles nos dão de quão ampla vem sendo feita essa reforma, que, na verdade, não é uma reforma, acaba sendo um novo código. E, então, acho que a gente precisa ficar um pouco atento a isso. A comissão sustenta, por sua vez, que as jornadas de direito civil já mostrariam, pela profusão de enunciados decorrentes dela, a necessidade de uma ampla reforma. Mas eu também trago aqui a reflexão, e, enfim, ao conhecimento de alguns de vocês, o quanto disse o professor Rafael Petef, que nos lembrou, e, aliás, esse podcast ele trouxe, né, num encontro, os professores Gisela e o professor Rafael Petef, no outro encontro, ele trouxe também a comissão para explicar um pouco, né, enfim, de todo esse processo, do porquê, etc. Então, é muito importante a gente reafirmar que isso é parte da nossa democracia, afinal de contas, né, enfim, as opiniões em sentido contrário.
Então, o professor Rafael Peteff ele lembrava que, nas jornadas de 2002, que foi a primeira jornada, ainda sob a coordenação do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, saudoso ministro, houve uma moção especial ao título da responsabilidade civil naquela época. Então, há apenas 20 e pouquinhos anos, se a gente for pensar em termos de legislação, de aplicação, de consolidação de um instituto da importância da responsabilidade civil. Dizia assim a moção, eu vou ser textual: no que tange à responsabilidade civil, o novo Código representa, em geral, notável avanço, com progressos indiscutíveis, entendendo a comissão que não há necessidade de prorrogação da vacatio legis. E o professor Rafael Peteff fazia trazia à tona essa lembrança, justamente porque, de alguma maneira, alguns membros da comissão têm dito frequentemente que esse é um código que já nasceu velho. E o professor Peteff nos lembra. Bom, em 2002, ele era muito aplaudido nesse título, então a gente precisa pensar o quão velho realmente ele estava naquele momento. E essas mesmas jornadas, elas saudavam a objetividade do código que recém entrava em vigor. É um fato que se pode perceber que essa mesma objetividade, pelo menos sob a minha perspectiva, ela não se encontra no trabalho de revisão e sistematização levado a efeito até o momento, e o trabalho de sistematização é extremamente árduo, porque você tem que sistematizar não só dentro do próprio código, mas com todo o nosso sistema normativo, afinal de contas, e também das convenções das quais o Brasil é parte, etc. Então, é todo um sistema que precisa ser pensado e sistematizado. Então, essa mesma objetividade a gente não vê, inclusive, por toda essa mudança que é feita, por todos esses acréscimos, muitos artigos com letra A, B, C, D, muito grandes, F, G, etc., muitos parágrafos. E depois eu vou dar um outro exemplo para demonstrar o quanto eu quero dizer aqui. Bom, então, e também assim, uma certa escrita que a gente percebe de uma arquitetura mais doutrinária do que legislativa, beirando quase a intenção de completude, porque acabam sendo dispositivos longos, muitos parágrafos, o que, sem dúvida nenhuma, seria um tremendo retrocesso, pensando no quanto a gente já evoluiu nesse pensamento de termos um código tendendo à completude, diante de tudo que a gente acabou de ouvir da professora Detico aqui agora, e falando da importância dos princípios no nosso sistema. Então, só para iniciar um exemplo, e aproveitando ainda a referência à primeira jornada de Direito Civil, vamos ver o artigo 935. Eu sou professora de responsabilidade civil com uma grande paixão também pelo direito penal, e também professora de direitos do consumidor. Então, 935 é aquele dispositivo que trata da independência relativa entre as esferas civil e criminal, porque a gente sabe que o mesmo fato pode dar ensejo, responsabilidade nos dois âmbitos, e mais ainda o âmbito administrativo, inclusive. Nessas jornadas, o enunciado 45, ele fazia um pequeno adendo, um pequeno acréscimo ao 935, de uma só palavra. Então, dizia assim o enunciado 45 em relação ao artigo 935. No caso do artigo 935, não mais se poderá questionar a existência do fato ou quem seja o seu autor, se essas questões se acharem categoricamente, essa é a palavra, categoricamente, decididas no juízo criminal. Porque o artigo 935, que hoje está no nosso Código Civil, que é o único dispositivo no Código Civil que faz essa relação entre as esferas civil e criminal, ele diz que a responsabilidade civil é independente da criminal, que é o princípio da independência, depois bota uma vírgula. Não se podendo mais questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Em aula, nós, professores de responsabilidade civil, explicamos o que significa decididas no juízo criminal, lembrando o princípio da presunção de inocência, a necessidade de trânsito em julgado, para a configuração dos elementos que relativizam essa independência entre as esferas civil e criminal, que são esses elementos, a existência do fato e a autoria. Bom, que não é, assim, me parece muito difícil de a gente explicar em sala de aula, enfim, partindo do que eu acabei de dizer. Mas, no anteprojeto de reforma, a gente tem a manutenção do caput, sem o categoricamente sugerido, ou sem qualquer menção à ideia de trânsito em julgado,
porque a gente sabe que decidido na esfera criminal o que seria, né? Decidido a gente sabe que é, na verdade, trânsito em julgado, considerando a presunção de inocência. Mas, enfim, então seria trazer, como disseram na jornada, foi dito na primeira jornada de Direito Civil, colocar o categoricamente seria para dar uma segurança jurídica, porque é disso que a gente está falando. Mas o que a gente vê atualmente é a não existência, tá? Manutenção, perdão, do caput, e o acréscimo, nosso tempo voa, de 4 parágrafos. O primeiro diz o seguinte: a fixação na esfera penal de indenização mínima ao ofendido e à sua família não obsta a reparação civil integral dos lesados a ser fixada em processo autônomo, movido contra o condenado ou contra aqueles que civilmente responderem por seus atos. Desnecessário, no meu singelo modo de ver, porque a gente já tem o princípio da reparação integral dos danos no caput do artigo 944, né, que, infelizmente, também está sendo objeto de alteração, né, que simplesmente diz a indenização será medida pela extensão do dano, princípio da restituição in integro. Enfim, então, desnecessário, me parece, sob esse ponto de vista. E depois desnecessário também, porque o artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal já diz isso. Então, a gente precisa ler sistematicamente, né? Se o mesmo fato gerou responsabilidade civil e criminal, a gente precisa ver o que esses diplomas, né, dizem. E o 387.4 do CPC, se eu não me engano, uma reforma de 2008, acrescentou essa indenização mínima, como já está dito lá. Depois dispõe no parágrafo 2º, a sentença penal condenatória servirá para instruir pretensão cível de reparação integral dos danos contra o condenado e terceiros responsáveis, facultando-lhes a ampla defesa, sem que possam contrapor-se à existência do fato e de sua autoria causas da pretensão indenizatória. Desnecessário, de novo. O princípio da ampla defesa e do contraditório já está na Constituição Federal, e se a gente chegou até aqui na responsabilidade civil ainda não compreendeu. Então, né, não parece que, assim, o que eu quero dizer é, quando se diz muito, acaba se perdendo o cerne daquilo que se quer dizer. A gente já há muito tempo, a minha dissertação foi em Direito à Informação, né, o dever de informar nas relações de consumo, e toda uma primeira parte eu escrevi sobre teoria da comunicação. Então, a gente também sabe da importância, né, do quanto se diz, mesmo em termos de quantidade, para que a gente possa chegar ao cerne daquilo que se quer transmitir. E segundo, então eu dizia, né, porque se houve o trânsito em julgado, já constitui título executivo judicial, está lá no Código de Processo Civil, no artigo 515, inciso 6º, que a sentença penal condenatória constitui título executivo judicial, então eu vou executá-la diretamente. E terceiro, ainda desnecessário, no meu ponto de vista, porque mesmo que não tenha havido trânsito em julgado, é evidente que a sentença penal condenatória pode servir como prova documental no processo civil, e aí o julgador do processo civil vai examinar o quanto essa sentença, né, até porque a gente tem também o Instituto da Prova Emprestada e outras tantas coisas que a gente estuda no processo civil. Terceiro parágrafo, também desnecessário no meu ponto de vista. A sentença prolatada nos termos do inciso 4 do artigo 387, né, do Código de Processo Penal, tem eficácia civil contra o condenado para execução do valor indenizatório mínimo fixado no juízo criminal. Isso já foi dito. Então, um pouco da minha sensação, e aí, de novo, a gente tem insistido muito quando refere a isso, não é pessoal de maneira alguma, e, claro, é muito mais fácil a gente dizer quando está do lado de quem não elaborou, né, porque é muito mais fácil a gente fazer essa análise posterior. Mas, de modo algum, isso é uma crítica às pessoas que estão à frente desse trabalho, que é um trabalho árduo. E aqui eu faço só uma interrupção para saudar as queridas civilistas que chegaram, professora Thaís, professora Silvia Marzagão. Depois a gente tem ainda um parágrafo 4º, e esse eu vou deixar de lado pelo meu tempo, porque acho que ele não tem tantas questões assim. Então, o que eu quero dizer só com esse exemplo é que a gente vê que houve, na verdade, ou vai haver um acréscimo de insegurança jurídica, que é tudo que a gente tem que buscar, me parece, evitar. Porque quem muito explica pouco, porque muito diz, pouco explica. A gente pode ver, e eu vou pegar o exemplo, eu vou dar uma cortada aqui, do Código
de Defesa do Consumidor, que é de 1990 e que vem num processo de atualização desde o ano de 2012, quando foi nomeada uma comissão para atualizar, e eu me lembro que na época se dizia exatamente isso, não é reforma do CDC, o nosso CDC é um dos melhores do mundo, se não o melhor, coisa que eu só não posso dizer porque não tenho a ousadia de querer conhecer como se dá em todos os países, mas é um dos melhores do mundo. Então, a gente não vai reformar, a gente vai atualizar, porque de lá para cá, quanta coisa já aconteceu. Então, tem todo o superendividamento, que agora, no final de 2021, foi acrescentado, aí sim, professora Joiciane, o artigo 54, A, B, C, D, F, G, H, só para um capítulo, né, que trata da prevenção e controle, enfim, tratamento das situações de superendividamento. E, porque a gente tinha, sabemos disso, um gravíssimo problema de superendividamento das famílias brasileiras, e um outro capítulo que ainda está para ser acrescentado, que se encontra no Congresso Nacional, que é o projeto 3514, sempre me confundo aqui os números, que é do comércio eletrônico, que a gente também sabe que precisa entrar no Código de Defesa do Consumidor. Mas, diz aí, e eu faço referência a um professor, amigo muito querido, que hoje em dia está na Senacom, o professor Vitor Hugo, e ele diz o seguinte, mesmo sem a inclusão de um capítulo sobre o comércio eletrônico, a gente tem um código capaz, pelos princípios, pelos direitos básicos do consumidor do artigo 6º, pela sua construção, pela matriz constitucional do direito do consumidor, lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, então, por essa previsão como direito fundamental da promoção dos direitos do consumidor e como direito é cultural, houve um acréscimo de todas essas situações com o desenvolvimento da internet comercial pós-1990. Então, a gente já tem um Código de Defesa do Consumidor que é capaz de resolver. O problema é que precisa ter juízes, mas juízas, né, capazes de compreender e ler esse sistema normativo. Então, assim, aproveitando os meus minutos aqui, eu gostaria só de fazer algumas referências ainda ao que já foi dito por outros professores de responsabilidade civil, apontando alguns perigos, só para aqueles que eventualmente queiram anotar para depois olhar em casa, né, os artigos. A começar pelo 927, que está com uma outra cara, completamente transformado, e acho que merece muita atenção. Ele foi completamente alterado em toda a sua extensão. O ato ilícito já não está mais lá no caput, o 186 e o 187. Outro dispositivo, 936 também, que agora tem acrescentado um 936A, que é um imenso perigo, porque ele traz de novo a culpa para a discussão sobre responsabilidade por fato da coisa. E a gente está falando de tecnologia, e a gente tem uma sociedade cada vez mais tecnológica, em que as coisas estão aí cada vez mais potencialmente causadoras de danos. E o dispositivo, então, ele vem dispondo assim: o proprietário ou o guardião será responsável, independentemente de culpa, até aí tranquilo, pelo dano causado pela coisa, vírgula, salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Fato, né, vírgula, fato exclusivo da vítima, ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. Então, quando ela foi utilizada contra a sua vontade, a gente vai discutir a vontade, qual era a vontade, qual é o grau de culpa, houve culpa, né, em custodiando, houve algum, né, em culpa em vigilando, etc. Um outro dispositivo também, para apontar aí quem tiver interesse, é o 947, que traz, né, que traz a ideia do dano como aquilo, né, a indenização do dano sendo o retorno ao status quo ante, e não como, né, a doutrina toda, e a gente vem tratando, como estaria o sujeito, a vítima, se o fato danoso não tivesse acontecido. São coisas diferentes. Então, aí também um retrocesso. E um dispositivo que é um pouquinho mais complicado de a gente explicar em tão pouco tempo, mas a professora Gisela Sampaio explica muito bem, que é a leitura do artigo 942, que trata da solidariedade dos coautores, e o artigo 944-A, parágrafo 3º, que vai falar da indenização punitiva. Né? Porque a gente pode ter, eventualmente, alguém sendo solidariamente responsável por um dano, pagando uma indenização punitiva porque houve culpa grave ou dolo do outro coautor, e quando pago essa indenização, e quando eu vou buscar o direito de regresso, não é o grau de culpa que é levado em conta, mas sim o nexo causal, né, a contribuição causal. Então, são coisas que eu posso ter causado em maior medida, mas o dolo ser totalmente da professora Ana Carla. Então, ela explica isso muito melhor, mas isso também acaba sendo um perigo, a gente precisa olhar.
eu vou dar uma bela passadinha aqui adiante para chegar no Código de Defesa do Consumidor, para fazer um pouco esse paralelo, aproveitando a ideia de indenização punitiva, e aí a professora Gisela, a professora Thais, acho que a gente também já conversou sobre isso, é uma questão aqui de entendimento ideológico mesmo, se é a favor, se não é a favor, não tem aqui alguma, nada muito... Acho que a gente pode ter algumas discussões, claro, teóricas, e sem dúvida nenhuma temos que ter, mas alguns vão ser a favor da indenização punitiva, outros achando que não seria o caso de indenização punitiva. Mas, se fosse o caso de indenização punitiva, nesse momento, ainda me parece que ela deveria entrar via Código de Defesa do Consumidor. Ela estava lá, na verdade, em 1990, mas foi vetado na mensagem de veto 644. E tinha um dispositivo, que era o artigo 16, ela vinha prevista no artigo 16, no 45 e no 52, que eu não vou ler, mas só o 16 dizia assim, do Código de Defesa do Consumidor. Se comprovada a alta periculosidade do produto ou do serviço que provocou o dano ou grave imprudência, negligência ou imperícia do fornecedor, será devida multa civil de até 1 milhão de vezes, blá, 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 blá. Na ação proposta por qualquer dos legitimados à defesa do consumidor em juízo, legitimados esses que estão lá no artigo 82, Ministério Público, associações de defesa do consumidor, constituídas depois de determinado tempo, defensoria, etc., de acordo com o juiz, a critério do juiz, perdão, de acordo com a gravidade e proporção do dano, bem como a situação econômica do responsável. E aí eu vou direto para a razão do veto, que dizia assim: o artigo 12 e outras normas do CDC já tratam do dano ao consumidor. Os dispositivos ora vetados criam a figura da multa civil, sempre de valor excessivo. E aí veio o que eu destaco: sem que sejam definidas a sua destinação e finalidade. Isso é fundamental quando a gente fala de indenização punitiva, de multa civil, enfim. Então, e aí o meu tempo já vai esgotando aqui, eu gostaria de dizer, finalmente, eu trabalho muito perto com o direito do consumidor e a gente vê a necessidade de que esse instituto fosse, então, ingressasse, então, pelo nosso sistema, primeiro para a gente ir testando, como diz, a gente tem que testar. A professora Judite fala muito disso, o Código Civil ainda está sendo testado em muitas coisas, porque ele é recente. A gente poderia testar onde realmente ela é necessária, que é no direito do consumidor, nas ações múltiplas promovidas contra bancos, contra planos de saúde, operadoras de telefonia, de cartão de crédito, porque ainda digamos assim, muito positivo para esses fornecedores as condutas dolosas aos consumidores, porque sabem que a indenização vai ser muito curta ou que se vai cair no mero aborrecimento. Então, como eu já vou em 20 minutos, eu gostaria de finalizar dizendo que acho que a gente precisa debater mais esse tema, como todos os que estão aqui, para a gente tratar da reforma do Código Civil sem personalismo. É preciso ter maturidade intelectual e emocional, porque a democracia brasileira precisa disso. Muito obrigada. Parabéns, professora Fernanda, que destacou pontos que, para mim, são essenciais, e um deles, que eu acho que é o tema que nos guia todos aqui na palestra de hoje, que tem a ver com o direito civil na legalidade constitucional, e a ideia de sistematização. Então, até que ponto essa reforma ela vai ser exitosa, se vier a ser aprovada, em termos sistemáticos. Eu, particularmente, tenho dúvidas com relação à indenização punitiva, se ela está de acordo com o sistema de responsabilidade do direito civil. Você fez uma menção específica, esse tema me é muito caro, eu gosto bastante da matéria, e você fez uma menção sobre a responsabilidade solidária na coautoria, e eu também tenho dúvidas em termos de sistematicidade, porque se a gente olhar o 279 do Código Civil, da obrigação solidária, pelas perdas e danos, responsabilidade contratual, só responde o culpado, no caso da impossibilidade da prestação. E aí vem agora uma regra genérica de responsabilidade civil, dizendo, olha, não, os dois respondem. Então, tem problemas de sistematicidade, mas é isso. Maturidade para a gente debater os temas. Eu tenho um apreço muito especial por todos os que trabalharam no anteprojeto, os professores Rosenwald, o professor Carlos Edson. Tem coisa boa também, a gente precisa destacar, mas é isso. Agora a gente vai passar a palavra à professora Joiciane Bezerra, professora pós-doutora pela UERJ, professora de Fortaleza, cidade que eu amo, tenho uma parte da família que é de lá,
tem um sangue cearense em alguma medida. A professora Joiciane Bezerra, que é pós-doutora pela UERJ, doutora pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre pela Federal do Ceará, professora titular, né, da Unifor, da UFC, e editora da revista Pensar, né, que é uma das revistas mais importantes que nós temos também para debater o direito civil, né. A professora Joiciane Bezerra vai falar sobre aspectos relevantes da união estável à luz da legalidade constitucional. Boa tarde já, né, todas e todos. É uma alegria indizível, na verdade, estar aqui com todos vocês, com todas vocês, e eu agradeço esse momento ao convite e toda a estrutura da Procuradoria-Geral da Procuradoria do município do Rio de Janeiro, e aqui eu agradeço a Procuradora Arícia Corrêa, que está conosco aqui no auditório, como também ao Procurador-Geral, nosso queridíssimo professor doutor Daniel Bucay. Cumprimento minhas queridas colegas de mesa, a iniciar pela professora Heloísa Helena, que é um referencial teórico de todas nós, as professoras Ana Carla e Fernanda Nunes, que são parceiras muito firmes em vários projetos, inclusive nas civilistas, e a nossa cota masculina, moderador da mesa, Antônio Reis, né, que vem sendo também um colaborador de vários projetos, outros projetos. Eu cumprimento os professores italianos, professor Rocco Favalli, professora Maria Paula Mantovani, que desde já, em nome das civilistas, convido para compor a nossa associação no quadro de civilistas internacionais, e as diretoras, as presidentas das civilistas, vice-presidentas, professora Maria Cristina Detico e Silvia Mazagão, que está aqui, assim como duas outras diretoras, três, a Fernanda, na verdade nós somos muitas e somos um colegiado de várias cabeças, né? Quase uma medusa, mas produtiva do bem, né? Paola, Linze, Thaís Seco. Enfim, eu com esse rol de apresentações tomei 10 minutos do meu tempo, né? Mas o que me traz aqui a falar sobre união estável é esse modelo de família tão comum ao cenário da sociedade brasileira, traz complicações muitas vezes no campo dos processos, quando se reclamam direitos decorrentes da união estável, e paulatinamente ela vem sofrendo uma formalização tão intensa que ela tem tido a sua natureza jurídica comprometida. Eu não estou sabendo passar aqui, tá? Como é que eu faço? Para onde eu aponto? Pronto, agora desesperadamente o botão eject me tira da cadeira, né? Desapareceu tudo ali. Então, a Constituição é quem? Né? Meu nome é Inés. Pronto, então agora recobrado o ânimo e a minha própria dignidade, sigamos, né? Porque a união estável nasce no mundo dos fatos, né? Eu arrisquei essa frase, assim como as flores na primavera, a união estável viceja no mundo dos fatos e produz efeito jurídico. Esse livro foi fruto de reflexões sobre esse tema, que eu realizei junto com vários parceiros, alguns ex-alunos. A Paola é uma das que compõe os autores desse livro, e assim a gente vai refletindo sobre esse instituto que, pela primeira vez, é mencionado na legislação, né, na nossa ordem jurídica, pela própria Constituição. Para efeito da proteção jurídica do Estado, reconhece união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Mais adiante, a DI 4277 reconhece a possibilidade da união homoafetiva, e, mais recentemente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, fixou tese para o tema 809, determinando que há um regime jurídico igualitário no campo do direito das sucessões para a união estável e casamento, né? Então, a gente tem aqui
a união estável, que vem agora com o suporte fático do Código Civil, a gente vai encontrar que a união estável é uma família, é uma entidade familiar, entre pessoas do mesmo sexo ou entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, essa estabelecida com o objetivo, essa parte em vermelho, é que deu confusão quanto para no momento de se dizer qual seria a natureza da união estável. Mas essa natureza da união estável, quer dizer, é ato fato, é ato jurídico, é negócio jurídico, a resposta dependeria da importância acreditada à vontade. Muita gente diz que essa parte final do artigo, estabelecida com o objetivo de constituir família, seria o pressuposto da vontade dos indivíduos de formarem uma família. Mas, poxa vida, quem tem interesse de formar família no futuro são os namorados, os noivos, porque a união estável só existirá quando a família já estiver formada. Portanto, a elaboração do artigo não foi feliz. A técnica legislativa não foi muito boa. Então, a despeito do conflito que se gera quanto à interpretação do que seja a união estável, a doutrina foi se dividindo, uns entendendo que seria um fato, e aqui, na linguagem de Pontes de Miranda, o professor Paulo Lobo e tantos outros seguindo Paulo Lobo, apostaram dizer que seria um ato-fato, porque um fato decorrente da conduta humana resulta na união estável, mas sem que a vontade seja um pressuposto. O ato jurídico seria, sim, uma união estável pautada na vontade, mas vontade essa não necessariamente declarada, podendo ser essa vontade manifesta na conduta, ou seja, é por isso que alguns autores até dizem, vivem como se casados fossem, então isso seria uma união estável, porque a vontade já exara, ou a conduta já exara a vontade. Por fim, haveria quem dissesse que seria um negócio jurídico. Essa vontade teria que ser declarada, verbal ou por escrito. E aí, hoje em dia, para se conseguir os efeitos jurídicos da união estável, muitos locais passaram a exigir escritura pública declaratória de existência de união estável, mas isso como uma forma por meio da qual as pessoas apresentavam ali, naquela instância, seja no trabalho, seja no plano de saúde, aquela escritura, que não seria constitutiva da união estável, porque é necessário antes os pressupostos. Então, um breve olhar para o passado, eu proponho apenas para a gente voltar à Constituição, de onde veio aquele texto constitucional. Eu pesquisei nos anais da Constituinte e a discussão que a comissão que discutia direito de família informava era exatamente a necessidade de atribuir efeito jurídico àquela família que se constituía no mundo dos fatos, e aí, naquela época, para proteger o direito da mulher, porque veja esse trecho do Constituinte, né? É uma antiga luta em que me empenhei em favor da companheira, que é a mulher livre que vive com um homem livre e com quem não se casa, muitas vezes faltou ali, pela falta de vontade dele, era o texto do Constituinte, né? Mais na frente, quando a Constituição, logo depois do texto constitucional, as duas primeiras leis vieram regulamentar o que seria a união estável, houve um veto a um dispositivo do projeto de lei 1888, que foi aquele que deu origem à lei 9278, e à época o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e ele vetou exatamente os artigos que carregavam a mão na contratualização da união estável, porque ele dizia que a finalidade da união estável era admitir proteção jurídica àquela família que se formava no mundo dos fatos, e a considerar aquela intensa formalização que os artigos vetados propunham, teríamos ali um casamento de segunda classe, um casamento de segundo grau, o que não era a finalidade do legislador. Então, agora, olhando aqui para os dados, de 96 para 2000, não vou passar no exame de vista, né? Meu grau está vencido. 2006 a 2023, houve
cerca de 2 milhões de registro de união estável, ou seja, lavratura de escritura pública, ou seja, os casais foram ao notário para lavrar que viviam em união estável. Paralelamente, num período equivalente, mas só que de 92 a 2023, nós tivemos cerca de mais de 20 milhões de casamentos. Será que as pessoas no Brasil preferem casamento? Talvez, mas há muito mais, mesmo naquele período, com certeza havia muito mais união estável do que só aqueles 2 milhões de uniões estáveis declaradas. E isso é fácil observar se a gente pensar aqui e pesquisar um pouco os dados do INSS, que é o Instituto da Previdência Social. Nessas hipóteses em que morre o companheiro sobrevivente vai buscar a sua pensão por morte, apresentando assim documentos como mera conta de luz, a existência de que tem filho em comum, enfim, há uma baixa, na verdade, formalização dessas uniões estáveis. Só que o que é que nós observamos agora? A Lei de Registro Público, que é de 1973, foi alterada em 2022, acrescentando-se o artigo 94A, que fez exatamente voltar ao que o Fernando Henrique Cardoso vetou lá atrás, em grossa comparação. Ou seja, trouxe a formalização da união estável, que vai acabar fazendo com que ela seja, de fato, um casamento de segundo grau. Porque essa lei traz agora a possibilidade dos conviventes no mesmo cartório que casam, no registro civil de pessoas naturais, firmarem essa vontade, né, de declararem que vivem união estável, formalizando isso perante o registro. Seria aqui um grande complicador que a gente não vai ter muito tempo para destrinchar, porque isso aqui seria parecido com a escritura pública, só que não é escritura pública, porque é um termo no cartório de registro de pessoas naturais. Agora, com isso, se pode escolher regime de bens, se pode dizer que vive união estável ou mais, dissolver a união estável, o que seria uma questão complicada, porque a dissolução da união estável pelo Código de Processo Civil só se faria por escritura pública. E aí mais, essa lei 14.382 vem de uma medida provisória. É uma medida provisória que se converteu na lei 14.382 e o Código de Processo, a Constituição Federal não permite que medida provisória trate de matéria pertinente a direito processual. Aí o que acontece? O termo declaratório é mais barato que uma escritura pública. Foi mais ou menos por aí a preocupação em garantir um mecanismo para mostrar prova, né, de que as pessoas que só vivem no mundo dos fatos como companheiros, agora elas terão um papel. Case-se comigo na igreja e no papel. A música sertaneja que alude à importância do papel para provar a existência da relação jurídica, né? Vocês não conhecem essa música porque são pessoas muito bem educadas. Então, aí formalizou-se a união estável. Aí mais, gente, isso aqui vai criar bipartir a união estável, porque esses termos, termo declaratório, a escritura pública de união estável podem ser registradas, e aí isso acabou bipartindo união estável registrada da união estável de fato, aquela que deveria ser como de fato como o direito reconheceu como de fato a união que brota dos fatos e é reconhecida a posteriori para fins de produção de efeito jurídico desde o momento em que se consolidou como família. Mas a lei vai mais e diz, não será registrada no livro né, que é o livro específico para isso, aquela união estável firmada entre pessoas que ainda são casadas, mas que estão separadas de fato dos seus respectivos cônjuges. E aí, gente, isso aqui vai acabar consolidando na prática uma espécie de negação de direito às pessoas que vivem união estável de fato, porque o processo judicial no qual eu funcionei, que me fez refletir mais sobre o tema e gerou esse livro que eu apresentei a vocês, o juiz dizia,
é importante ter uma prova mais consistente do que ficar aqui dilargando discussão nessa fase de instrução probatória, que muitas vezes é difícil ouvindo só testemunha. Aí a gente tem o provimento do Conselho Nacional de Justiça. Eu acho que vai ser difícil para os nossos colegas professores italianos entenderem que o Conselho Nacional de Justiça tem um código notarial, né? E que tem muitas normas. Eu já estou aqui no artigo 537 para dizer que a união estável tem esse registro facultativo. Ou seja, é facultativo. Mas quando eu penso no juiz que conheceu aquele processo, ele vai facilitar muito o reconhecimento de efeito jurídico à união estável que for registrada. E aquela que não é registrada vai ter que sofrer bastante, os interessados vão sofrer bastante e muitas vezes ficarão à margem da lei. Então, é facultativo, mas na verdade existem nudes que vão forçando o registro, porque é difícil não registrar. Oba, 5 minutos para eu terminar tudo, né? Tá. Então, documentos que serão levados a registro, a sentença que reconhece a união estável, o termo declaratório de existência ou de distrato, que foi previsto pela lei, né, recente, a escritura declaratória de distrato. Aí ainda tem o procedimento de certificação eletrônica, que é um procedimento administrativo que servirá para que se saiba o marco inicial e final daquela união ao tempo em que se quiser converter a união estável em casamento. Então, vai levar, em função da judicialização, um procedimento para o cartório conhecer, né? E aí, pulando quais são alguns problemas que a gente identifica? A dissolução da união estável em termo declaratório, ferindo a regra do Código de Processo Civil. A dificuldade de fazer partilha pelo termo declaratório, porque lembrando aqui a Daniela Mucilo, né, se tiver bem imóvel com valor superior a 30 salário mínimo, precisaria de escritura pública. O termo declaratório, podendo escolher qualquer regime pelo termo declaratório, na conversão da união estável em casamento, você teria a possibilidade de aplicação de um regime que deveria ser pactuado e por escritura pública, mas antes ali feito por um termo declaratório. Em caso de morte, para mim aí seria o grande problema. Se todos esses documentos são facultativos, o registro, né? E se tiver sido feito o registro inicial e o casal não estiver mais convivendo como família, mas não tiverem feito os conviventes esse distrato, isso vai gerar muito complicador no inventário, né? E assim, uma subvaloração da união estável, de fato, que é a que efetivamente seria a união estável. E aí, gente, o anteprojeto do Código Civil consolida tudo isso. E assim, sem esconder, né, já faz no artigo 1564 a classificação. União estável registrada e união estável de fato. Ou seja, o casamento de segundo grau. E aí, quem tem a união estável registrada é o que vai dizer que... Outra incoerência aí é a falta da revisão, porque essa escritura só pode ser feita por quem tem mais de 18 anos e, no entanto, o artigo 5º diz que a escritura de união estável registrada faz cessar a incapacidade relativa. Oposição dos efeitos patrimoniais a terceiro, no caso, né? A linguagem ampla dá para ser isso, Thaís? Oposição de efeitos patrimoniais a terceiro, tudo tranquilo, mas presunção de filho em comum só terá no caso de união estável registrada, assim como também há uma restrição de tutela para a união estável de fato, no que diz respeito à fiança, né, aval ou doação remuneratória. Somente quem tem união estável de fato pode registrada pode se garantir. Eu peço perdão a vocês aqui porque comecei a gaguejar e piscar, é porque sempre acontece isso quando eu vejo 5 minutos aqui, a placa dos 5 minutos. E por fim, gente, os valores. Aqui eu só coloquei do Ceará. Casar é um pouquinho só mais caro do que fazer o termo declaratório. Então, pede emprestado um pouquinho mais de dinheiro e casa logo, porque não é barato fazer. Até porque, se você fizer o termo declaratório, paga 222. Depois, se for converter em casamento, paga de novo 222. Melhor casar. Muito obrigada.
Parabéns, professora Josiane. Uma palestra bem completa, conseguiu trazer para a gente vários pontos extremamente relevantes. E, como a gente está com um tempo já avançado, né, vou passar direto a palavra para a nossa professora, agora emérita, de Direito Civil da UERJ, né, era professora titular, agora emérita, e foi a primeira diretora da Faculdade de Direito da UERJ, mulher, né? Então, é um orgulho para todos nós, é a professora de todo mundo e a inspiração para todo mundo. Grande, a maior especialista. É grande, a maior especialista em biodireito do Brasil, na minha singela opinião, e ela vai nos brindar exatamente sobre biodireito e tecnologia. Bom dia a todas as pessoas. O tempo é curto, então serei muito objetiva, vou procurar ser breve, e quero dizer que falar depois das minhas antecessoras vai ser muito difícil. O que me salva é que o tema é diferente, então eu posso, teoricamente, falar qualquer coisa. Mas não... eu trouxe aqui para vocês algumas considerações, mas antes de falar qualquer coisa sobre o objeto da minha fala, eu preciso e devo agradecer ao professor Daniel Bucar pelo convite para estar nessa manhã aqui tão proveitosa. E aqui, também, para não dizer que eu não agradeci a uma mulher da PGM. Obrigada, Arícia, um beijo. Tá? Eu quero agradecer, em nome da professora Maria Cristina Detico, que me honra com a sua presença, quero saudar os professores convidados, que nos honram também com a sua participação nesse seminário. É uma honra falar diante de pessoas tão ilustres. E, por fim, nas minhas saudações, eu saúdo na professora Joiciane. Não, é Maria Joy? Não. Não, ficaria bem. Não. Joiciane, me enrolei aqui, fiquei nervosa. Joiciane Bezerra de Menezes, minha querida amiga de tantas jornadas, saúdo todas as mulheres presentes que estão aqui, em maioria, me parece, pelo menos visualmente. Bom, o tema é um tema amplíssimo, e eu procurei encaixá-lo, ou seja, adequá-lo à proposta do Congresso, que é tratar de direito e inovação e de legalidade constitucional. O que eu fiz? Eu procurei trazer o que me parece que é mais importante, não para explicar nada de especialmente relevante ou novidade, mas fazer uma provocação, e especialmente para que as pessoas possam parar para pensar nesse assunto. Esse aqui é meu... Quero. Acertei. Nem sempre eu acerto. Tá. Fazer uma provocação para fazer a reflexão muito importante que esse assunto, que, na verdade, são vários assuntos aqui coligados, e eu fiquei, então, com essa proposta. Bom, primeiro eu quero trazer o que é inovação, né? Se a proposta é tratar de inovação, a inovação tem um conceito do senso comum e tem conceitos técnicos, né? Eu trouxe, então, alguns conceitos aqui rapidamente, só para dar uma ideia do que é que nós estamos falando. Deixa eu botar meu cronômetro aqui, porque aí eu sofro menos. Tá? Bom, inovação é o processo de criar algo novo ou de melhorar algo que já existe, com o objetivo de oferecer valor ou resolver problemas. Pode ser a criação de um novo produto, serviço, método ou forma de fazer negócios. Esse termo é muito usado na área empresarial, na área negocial e na área tecnológica. No Brasil, a inovação está lá na Constituição, tá? No artigo 218, que estabelece que o Estado promoverá e incentivará desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Então, aqui eu, como boa professora e que vivo também promovendo bolsas, né, não é a favor nenhum do governo da bolsa para estudante, tá? Nem para pesquisa, principalmente. Está lá na Constituição, porque é dever do Estado promover a pesquisa científica. Então, a inovação tem sede originariamente na Constituição. Existe uma lei que dispõe sobre os incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Tá? E aqui vem uma outra
definição que a lei dá para a inovação, dizendo que a introdução, para efeitos da lei, é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade e desempenho. Bom, não difere muito daquela que eu trouxe do senso comum, né? Eu, lendo sobre a matéria, eu achei algumas coisas aqui interessantes para a gente refletir. A inovação é diferente da invenção, pois nem toda invenção é uma inovação. Uma invenção descobre algo novo, mas não pode ser considerada uma inovação. É necessário que essa descoberta seja aplicada na prática, porque, às vezes, né, isso é até em filme, historicamente, a pessoa cria alguma coisa, tem uma ideia, mas aquilo não vira uma realidade. Inovação é bem mais do que simplesmente ter uma ideia nova. É implementação prática dessa ideia para gerar valor. Envolve transformar boas ideias em soluções viáveis que atendam às necessidades das pessoas. Eu deixei esse valor aqui, eu fiquei depois refletindo muito o que é esse valor, a que tipo de valor que estão se referindo. Tecnologia, que é o outro tema envolvido aqui nessas brevíssimas considerações. Eu também achei importante a gente dar uma consistência maior ao significado dessas palavras. A tecnologia é o estudo da técnica, né, como em razão do sufixo. E a técnica, originariamente, vem de tecne, do grego, que significa uma arte, uma técnica ou um ofício. Dizia meu professor, meu orientador, que a técnica é um fazer. Tá? Antes de mais nada, é um fazer. A ciência é diferente da técnica. Tá? A ciência é, antes de mais nada, a criação de conhecimento através de estudos, tá? E, principalmente, de um conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, obtidos pelo denominado método científico, de que são exemplos, né, do método científico, a observação, a experimentação, o estudo, a criação de teses, de teorias, etc. Quer dizer, a técnica a gente pode dizer que é um fazer e que a ciência é um saber. Tá? E a tecnologia, portanto, o estudo da técnica, envolve a inovação e está sempre muito ligada a essa ideia de inovação. Bom, íamos todos muito bem assim, até que, há algum tempo atrás, já no século passado, surgiu esse termo biotecnologia, tá? O que nos indicaria que é um tipo de fazer, né, voltado para tudo que é vivo, né? Porque a ideia do bio é vida. Biotecnologia, aqui num conceito bastante resumido, que é da ONU, biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Só esqueceram do humano aqui, né? Então, isso aqui não é para humano, porque é vivo também, né? Tem até onde a gente sabe. Bom, melhor falar, então, numa expressão que foi cunhada pelo professor Roland Schirran, da Fiocruz. Ele criou esse termo biotecnociência, tá? Porque ele entende que, a partir do século XX, se acelerou o processo de desenvolvimento dessa amálgama entre ciência e técnica. A tecnociência, que se nutrem reciprocamente. O conhecimento científico serve de forma direta e imediata ao desenvolvimento técnico, que, por sua vez, fornece à ciência instrumentos de pesquisa e observação cada vez mais sofisticados. Desaparece, desse modo, e que foi durante muito tempo cultivado essa distinção, a distinção entre conhecimento e aplicação do conhecimento, que seria a parte técnica. E mais, né, faltou falar do bio, que essa amálgama se voltou para os seres vivos. E nesses seres vivos, e é aqui que a gente começa a entrar, estão principalmente os seres humanos. Tá? O biodireito, desculpe, o O caiu ali, mas não, foi na formatação aí. Tá? O biodireito se viu, então,
a partir do momento que a biotecnociência, se dedicou aos seres humanos com problemas inimagináveis, principalmente quando essa interferência nos seres humanos se deu sobre a saúde e o meio ambiente. E daí nós já vemos que temos dois universos, né? O universo humano e o universo ambiental, que está a pedir socorro, inclusive, né? Complexas situações jurídicas, algumas inéditas, não comportadas pelas normas existentes, surgiram. E até hoje estão aí, e a cada dia que a gente abre o noticiário, tem uma nova situação fruto desse avanço biotecnocientífico. Essas interferências, né, no humano, e vamos ficar com os humanos, vamos deixar lá o ambiente para uma outra ocasião, principalmente as interferências mais profundas e que causam maior impacto e maiores problemas para o direito, são aquelas que são feitas nos chamados processos naturais. O que seriam processos naturais? São os processos que informaram até a construção do direito como o temos hoje, que é o nascer, o viver e o morrer. E muito baseado, tudo isso voltado para a pesquisa. Tá? Guardem bem essa questão da pesquisa, especialmente a pesquisa que envolve seres humanos. Essas interferências, por exemplo, no viver, né, elas se dão para alterar processos naturais, inclusive, que se pensavam intangíveis, imutáveis. Né? Essas interferências, vamos pensar um pouco no corpo humano, elas atendem, primeiro, necessidades médicas e ou desejos pessoais, cada vez mais. Né? As interferências para fins estéticos, para fins de remodelação, inclusive, né, chegamos ao ponto dessas interferências no corpo humano permitirem a alteração do gênero, né, a modificação do corpo humano ao passo de uma pessoa que é do sexo biológico masculino passar a feminino, e a gente usa sexo na linguagem popular, né? Mas é mais o gênero que muda e a transformação física para assumir as características sexuais secundárias do sexo do gênero desejado. Então, os limites naturais, até então intransponíveis, foram superados, né? E isso foi uma das primeiras coisas que causou muita polêmica, o retardamento da morte através, por exemplo, de transplante de órgãos. Tá? A mudança de sexo, eu botei o sexo aqui entre aspas, exatamente para mostrar que não há ainda, notem bem, por que eu estou falando ainda? Não há ainda da alteração da composição biológica, né? Mas depois da edição genética, a gente não sabe se poderá haver no futuro. Tá? E o futuro é ali, tá? O futuro é ali embaixo. Pessoas inférteis podem reproduzir. Né? Não só pessoas de sexos diferentes que têm alguma condição física que impede a reprodução, como também casais do mesmo sexo podem reproduzir através das técnicas de reprodução assistida. Isso era, até meados do século passado, impensável. Tá? Embriões humanos foram criados em laboratório. E, a partir daí, se abriu um novo universo. Tá? Porque é possível a manipulação desses embriões desde para fazer, né, desde que tenha um objetivo, por exemplo, fazer diagnóstico pré-implantatório, até ao que eu me referi da edição genética, que já foi feita na China, através de um caso muito rumoroso, que foi o nascimento das gêmeas chinesas Lalá e Lelé, ou Lili, uma coisa assim, um nome assim diferente, em que foram manipuladas as gêmeas para que elas não ficassem imunes ao HIV, para elas não terem AIDS. Isso foi um escândalo na época, porque isso, na China se sabe que a questão ética é muito fluida, né? Não há um controle ético maior das pesquisas, isso não estava comprovado ainda cientificamente, e, de imediato, a OMS se manifestou, e os geneticistas pularam, né? Desculpem o termo popular, porque eles disseram, olha, a gente não sabe o que pode acontecer futuramente, mas, no caso específico desse experimento, o que se sabia é que elas realmente vão ficar imunes à doença, à AIDS, mas que elas terão uma vida mais curta. Isso é que já se
pelo menos foi o que se publicou, né? E chegamos agora, talvez, ao ponto mais delicado, que é de interferências na mente humana. Tá? Quando eu digo mente humana, ainda não chegamos naquele ponto, pelo menos não foi publicado ainda nada que diga que se lê pensamento é isso, mas, principalmente, interferências para ajudar pessoas com deficiência, paralisias totais, etc. Já estou aqui andando mais rápido. O biodireito, então, com a nossas condições de construção de um ordenamento, estou falando aqui do brasileiro especificamente, no século passado, não podia, né, sonhar com situações que se apresentaram. Esse caso aqui foi um caso muito rumoroso, já é antigo, tá, gente? Eu trouxe essa foto porque ela é muito expressiva. Esse casal, e se não me falha a memória, porque isso já tem muito tempo, ele é o David, eu acho que é David o nome dele, originariamente, biologicamente, era uma mulher que fez a transmutação para homem, tá, mas não tirou o útero. E, consequentemente, quando ele se casou com essa moça que está ali, que eu estou falando de moça porque ela é biologicamente mulher, ela não podia ter filhos porque ela não tinha útero, mas ele tinha. Então, ele gestou o filho dos dois. Eu acho que colocar essa situação, né, diante do que nós temos de legislação foi uma coisa estranhíssima. Até hoje, há várias situações, né? Você vê que as grandes conquistas, por exemplo, no Brasil, em prol, especialmente da população LGBTQIA+, eu não sei mais o que é o mais, eu parei no mais, desculpem. Tá? O que acontece? As grandes conquistas foram através de julgados. Né? O legislador ainda resiste, ainda se trabalha para tirar o direito dessas pessoas, né, infelizmente, mas o fato é que a situação está posta. Né, está posta e nós temos fundamentos constitucionais que amparam esses pleitos das pessoas que não estão contempladas objetivamente na lei. Né. O que nós vemos, finalmente, a resposta. O que é o biodireito? Né? Da onde veio essa designação? A ideia do biodireito veio muito em função da bioética. Tá? E muita gente confunde a bioética com o biodireito. As duas coisas, para mim, são coisas separadas. O biodireito, como o nome indica, é uma disciplina de natureza multidisciplinar, porque necessariamente tem que trabalhar com vários saberes para poder identificar, compreender do que é que nós estamos falando. Então, todas as pessoas que vêm estudar ou pesquisar comigo, eu digo, bom, eu vou tratar de tal assunto. Eu digo, vai lá buscar do que é que você está falando. Você vai falar de reprodução assistida? Então, senta com um especialista em reprodução assistida para entender o que ele está fazendo, o que é que acontece e trazer essa situação, de fato, para o direito, para que nós possamos fazer uma análise jurídica à luz do que é. Tá? Eu penso e tenho firmado esse entendimento, que, ainda que o biodireito possa tratar de tudo que é relativo à vida pela designação, ele está mais voltado e é mais urgente, cada vez mais, que ele se volte para questões existenciais, especialmente para a proteção do ser humano diante dessa sequência avassaladora de mudanças, interferências na vida humana, na saúde humana. Tá? São essas que eu coloquei aqui, interferências médico-científicas nos processos da vida humana, já falei, nascimento, desenvolvimento da vida, morte, e essas interferências, especialmente, que geram situações inusitadas, como foi o exemplo, por isso que eu trouxe essa situação de uma mulher que virou homem e, como homem, teve a gravidez. Isso aqui só uma notinha de rodapé. Logo que começaram essas possibilidades de mudança de sexo, ainda o judiciário resistia muito a autorizar sequer a mudança de nome. Muitos juízes e promotores exigiam que, para fazer a mudança do nome, no caso de mulher para homem, que houvesse a retirada do útero, exatamente para evitar esse tipo de situação, para não poder reproduzir. Quando, eu acho, aqui também completando a informação, e tem um artigo escrito sobre isso, que a reprodução é um direito de qualquer pessoa. Tá? Por conseguinte, os transexuais também podem reproduzir,
Inclusive, foi outra discussão, eu tive até com o médico, para eles entenderem isso, foi muito difícil, pode congelar óvulo, se quiser, para poder reproduzir futuramente. Tá? Bom, e aqui eu já vou caminhar para o final, que eu estou com 4 minutos e alguns segundos, no melhor estilo do professor Fachin, né, que ele conta os segundos também e os minutos. Tá? Eu trouxe a foto de Nathan Copeland, eu acho que ele é em inglês. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que sofreu um acidente bastante jovem e ficou totalmente paralisada, sem poder praticamente mexer nada, salvo o olho, salvo os olhos, né? E ele, através da implantação de chips no cérebro, ele já consegue comandar algumas máquinas, tipo esse braço mecânico que está ali, através de um computador, ele emite deve ser uma movimentação energética, né? Porque se é através de computação. Ele não é o único, teve também o famoso caso do Elon Musk, né, que está nas páginas, que ele também está desenvolvendo um projeto para implantação de chips cerebrais, que a gente sabe do noticiário, mas a gente não sabe exatamente o que está sendo feito, qual é a proposta. Aparentemente é terapêutica, é para ajudar as pessoas, mas sabe-se lá o que mais virá por aí. Então, a grande preocupação que eu acho que o biodireito tem que ter, insisto, é a proteção do ser humano em sua dignidade. Essa é que é a tônica, é a finalidade principal do biodireito. Tá? O biodireito tem princípios, tá? Aí me perguntaram, mas quais são os princípios? Se ele integra o direito, os princípios são os princípios constitucionais, não tem outros. É por ali. E ali é que o que a professora Detico falou é tão importante. Metade do que está acontecendo, para ser generosa, né, não ser alarmista, metade não tem regulamentação nenhuma. Então, a solução que você vai buscar, em muitos casos, é a aplicação direta da norma constitucional, porque, fora disso, nós não temos saída. Tá? E, finalmente, ficou aí para falar algumas coisinhas em 2 minutos sobre a bioética. Né? Aí me perguntam, mas bioética não é a mesma coisa? Eu digo, não, bioética não é a mesma coisa. Bioética faz parte da ética aplicada, pertence ao campo da filosofia moral, portanto, está em outro campo do saber. Mas eu costumo dizer que a bioética é parceira do biodireito. Quem legitima e pode legitimar todas essas intervenções no ser humano é a ética. Se nós não tivermos um suporte ético muito consistente, vai ser o terror. E encerro aqui, lembrando o que eu falei da pesquisa lá atrás, para dizer o seguinte, onde é que está... Uma vez, mas você fica demonizando tudo que é inovação tecnológica, etc. Não, muito pelo contrário, eu sou absolutamente favorável ao desenvolvimento da ciência. O grande problema é que a gente não pode esquecer quem é que está fazendo a ciência. O cientista pesquisador com a maçã do lado já faleceu há muito tempo. A maçã já se desfez. Porque hoje todos os desenvolvimentos tecnológicos, biotécnicos, científicos, para usar a expressão que eu trouxe, eles estão na mão das grandes capitais, dos grandes indústrias, de que é exemplo o Elon Musk. Tá? Então, se nós não mantivermos uma postura firme na exigência de respeito aos princípios éticos, na exigência de respeito aos princípios constitucionais, especialmente da cláusula geral de proteção da pessoa humana, o risco é enorme, a gente não sabe o que vão fazer. E aqui encerro falando das pesquisas. É conhecido que alguns países, especialmente menos desenvolvidos, como alguns países africanos, que houve até um filme muito famoso, que foi O Jardineiro Infiel, e o Brasil também, se não tiver um controle muito sério disso, vira um humanotério, ou seja, as pessoas pobres viram objeto de pesquisa, ficam um humanotério, como eu chamo. Né? Chama lá, é pobre. E por que eu estou falando isso no Brasil? Porque, finalmente, depois de muito tempo, foi editada e já está em vigor uma lei que regulamenta a pesquisa em seres humanos no Brasil e está pendente de regulamentação pelo governo.
Se o governo não tomar cuidado, ele vai colocar, desculpe a expressão popular, a raposa para tomar conta dos ovos, que eles estão querendo entregar ou dedicar, né, atribuir, a palavra certa é essa, atribuir a competência para a aprovação dos projetos de pesquisa, né, regulamentar todo o sistema, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é a mesma que aprova e libera as patentes de medicamentos, de novos procedimentos, etc. Não parece adequado, não é assim, isso foi coisa bastante recente, então eu estou fazendo aqui mesmo uma ação afirmativa das pessoas terem ciência disso. Ainda não saiu o decreto federal de regulamentação, mas é um fato que as pessoas precisam saber. O risco dos grandes capitais, que estão acostumados a lidar com inovações, e isso tudo aqui é inovação, né, no final das contas, não podem ser os donos do controle dessas coisas todas que dizem respeito aos humanos, porque o capital é muito forte. Mas, às vezes, se a gente não lutar, eles passam por cima dos humanos. Muito obrigada. Acho que estão no horário. Ih, rapaz, apaguei tudo aqui. Era só com o meu contato ali, não tem importância. Obrigada. Muito obrigado, professora Heloísa, por essa belíssima palestra, por nos ensinar sobre biodireito sempre, né? Sempre trazendo coisa nova, né? Cada vez que eu assisto a professora Heloísa é coisa nova. É impressionante. E o conhecimento não acaba nunca, né? E por nos alertar e por deixar a gente atento ao que atualmente mais está em voga, né, em termos do biodireito, da tecnologia, da inovação. Parabéns mais uma vez. Declaro encerrado o painel e agradecendo mais uma vez, né, como todos já agradeceram, o professor Daniel Bucar, a PGM, a professora Arícia, todos que estão aqui nos acolhendo. Vamos para o almoço. Até logo.